Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de imunologia. Hoje falaremos sobre as doenças autoimunes e como estas ocorrem. Vamos começar? Logo no início do nosso curso de imunologia, nós entendemos a principal função do sistema imunológico, que é diferenciar aquilo que é considerado como próprio do nosso organismo daquilo que não é considerado como próprio. E isto que não é considerado como próprio, nós chamamos de antígeno. Uma das propriedades mais notáveis do sistema imunológico é o fato dele conseguir reagir com uma enorme variedade de micro-organismos, sem, no entanto, reagir com antígenos que são considerados próprios de um indivíduo e que nós chamamos de autoantígenos. Essa falta de resposta frente aos autoantígenos nós chamamos de, atenção, tolerância imunológica. Na verdade, o resultado se deve ao fato de existir mecanismos que impedem as reações imunológicas frente aos autoantígenos. E esses são os mecanismos responsáveis por uma das ações prioritárias do sistema imunológico, ou seja, diferenciar aquilo que é próprio daquilo que não é próprio. De maneira que, se esses mecanismos falharem, o sistema imunológico poderá atacar células e tecidos, atenção, do próprio indivíduo. Tais reações são chamadas de autoimunidade e as doenças que elas ocasionam são chamadas de doenças autoimunes. Além de tolerar a presença de antígenos próprios, o sistema imunológico também terá de coexistir com bactérias consideradas comensais presentes no próprio indivíduo. Além do mais, terá que aceitar o fato da mulher grávida ter um feto que expressa antígenos derivados do pai. A não responsividade aos micro-organismos comensais, bem como ao feto, é mantida por muitos dos mecanismos envolvidos na falta de responsividade ao próprio. Portanto, a tolerância imunológica é fundamental para que o nosso sistema imunológico não desenvolva as chamadas doenças autoimunes. Vamos falar um pouquinho sobre tolerância imunológica. Quando um linfócito apresenta receptores para um determinado antígeno e encontra esse antígeno, qualquer um desses resultados é possível. Os linfócitos podem ser ativados, se proliferarem e atuarem como linfócitos ativos, exercendo uma resposta imunológica bastante efetora. Os antígenos que agem ativando os linfócitos são chamados de imunogênicos. Os linfócitos também podem ser inativados ou mortos, fazendo com que haja o exercício da chamada tolerância. Os antígenos que encaminham os linfócitos para essa situação são chamados de tolerogênicos. Observe como isso ocorre. A tolerância pode ser dividida em central e periférica a determinados autoantígenos. A tolerância central, os linfócitos imaturos específicos para antígenos próprios podem encontrar esses antígenos nos órgãos linfóides geradores ou centrais, sendo então suprimidos. Os linfócitos B
podem alterar a sua especificidade através da edição de receptores. Alguns linfócitos T se desenvolvem para se tornar células T chamadas reguladoras. Alguns linfócitos autorreativos podem completar a sua maturação e entrar nos tecidos periféricos. Neste momento, trata-se da tolerância periférica. Aqui, os linfócitos autorreativos, agora maduros, podem ser inativados ou eliminados pelo encontro com os autoantígenos nos tecidos periféricos ou mesmo suprimidos pelas células T reguladoras. Quando nós observamos a expressão anergia, isto refere-se à ausência da resposta de longa vida funcional, que é induzida quando essas células reconhecem antígenos. As células anérgicas sobrevivem, mas são incapazes de responder a um antígeno. Observe, estes são os mecanismos envolvidos para que não haja a ativação do sistema imunológico contra antígenos próprios. A partir da discussão dos mecanismos de tolerância das células T, fica evidente que os autoantígenos ou os micro-organismos infecciosos irão determinar se o sistema imunológico apresentará uma tolerância induzida ou se o sistema imunológico fará uma resposta ativa. Tratando ainda de tolerância, nós vamos falar um pouquinho sobre como esta ocorre frente aos micro-organismos comensais presentes nos intestinos e na pele. A microbiota dos seres humanos saudáveis consiste num número 10 vezes maior de bactérias e vírus frente às células humanas. Isso faz com que muitos microbiologistas brinquem, falando que nós somos apenas 10% humanos e 90% microbianos. Estes micro-organismos residem na pele, nos tratos respiratórios, intestinais, exercendo as mais diversas funções. Veja bem, apesar dos linfócitos reconhecerem esses organismos, esses linfócitos, mesmo reconhecendo, não irão reagir frente a estes micro-organismos. Ou seja, esses micro-organismos não serão eliminados e a inflamação não irá ocorrer. No intestino, vários mecanismos podem contribuir para que o sistema imunológico não reaja frente aos micro-organismos comensais. Apesar de não se saber claramente como esses mecanismos funcionam, nós podemos citar como exemplo de um mecanismo que age nesse local a abundância de linfócitos T reguladores, que impediriam, a partir da produção de mediadores químicos, como a interleucina 10, a ativação do próprio sistema imune frente a esses micro-organismos. Vamos falar um pouquinho agora da tolerância do sistema imunológico frente a um feto. A evolução da placentação em mamíferos permitiu
ao feto, é verdade, amadurecer antes do nascimento. Porém, criou um sério problema ao sistema imunológico devido à expressão de antígenos paternos neste feto. Esses antígenos são estranhos à mãe. No entanto, têm de ser tolerados pelo sistema imunológico materno. Um dos mecanismos de tolerância para essa situação particular é também a produção de células T reguladoras que irão combater esses antígenos paternos. Outros mecanismos de tolerância fetal incluem a exclusão de células inflamatórias do útero gravídico, a fraca apresentação de antígenos na placenta e a incapacidade de gerar respostas de linfócitos T helper do tipo 1, prejudiciais em um útero grávido saudável. Agora que descrevemos os principais mecanismos de tolerância imunológica, vamos considerar o fato destes mesmos mecanismos fracassarem, ocasionando a chamada autoimunidade. A autoimunidade é considerada uma resposta imunológica frente ao autoantígeno. Esta autoimunidade é uma importante causa das doenças. Em países desenvolvidos, nós consideramos que de 2 a 5% da população são acometidas por um tipo de doença autoimune. E é importante salientar que esses números vêm crescendo. As doenças autoimunes podem ser específicas de determinados órgãos ou sistêmica, acometendo diversos tecidos e, com isso, as suas consequentes manifestações clínicas. Agora, atenção, um fato importante. As lesões teciduais que ocorrem nas doenças autoimunes, elas podem surgir a partir de anticorpos contra autoantígenos ou por linfócitos T reativos a antígenos próprios. Vamos falar um pouquinho agora sobre a patogênese. Os principais fatores relacionados ao desenvolvimento da autoimunidade são a herança de genes suscetíveis e aos desencadeadores ambientais, como, por exemplo, as infecções. Observe esta figura. Está postulado que os genes de susceptibilidade interferem nas vias de autotolerância e levam à persistência de linfócitos T e B autorreativos. Os estímulos ambientais, por sua vez, podem causar lesões nas células e tecidos e inflamações, além de ativar esses linfócitos autorreativos, resultando na geração de células T efetoras e autoanticorpos que são responsáveis pelas doenças autoimunes. De maneira geral, nós podemos resumir aquilo que foi dito até aqui nos seguintes pontos. A tolerância imunológica é a falta de responsividade específica a um antígeno induzida pela exposição de linfócitos a esse antígeno. Todos os indivíduos são tolerantes a seus próprios autoantígenos. A tolerância central é induzida nos linfócitos, atenção, imaturos, que encontram os antígenos nos órgãos linfóides germinativos. Já
A tolerância periférica resulta do reconhecimento dos antígenos pelos linfócitos, atenção, maduros nos tecidos periféricos. E por fim, as doenças autoimunes resultam de uma falha na autotolerância, sendo que vários são os fatores que contribuem para a autoimunidade, incluindo a herança de genes de suscetibilidade e gatilhos ambientais, tais como as infecções. Bem, agora que falamos como esse tipo de doença ocorre, nós passaremos a falar sobre as principais doenças autoimunes. As principais doenças autoimunes são doença celíaca, diabetes mellitus tipo 1, doença inflamatória intestinal, esclerose múltipla, psoríase, artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. As doenças autoimunes que comentaremos agora refere-se a diabetes mellitus tipo 1, artrite reumatoide e ao lúpus eritematoso sistêmico. Bem, em relação à diabetes, esta é uma doença autoimune provocada pela destruição seletiva de células produtoras de insulina no pâncreas, ou seja, as células beta. Com a destruição dessas células, há uma perda progressiva, porém definitiva, dos níveis insulínicos no corpo, gerando com isso um processo de desregulação dos níveis de glicose, ou seja, a famosa hiperglicemia. Estas células, depois de destruídas, não voltam à situação anterior, fazendo com que a diabetes seja conhecida como uma doença crônica. Na evolução normal do diabetes tipo 1, as pessoas deixam, com o passar do tempo, de produzir por completo a insulina. E o tratamento único e indispensável passa a ser a administração de insulina externa. A diabetes mellitus do tipo 1, infelizmente, não pode ser prevenida. Ou seja, não há nada que se possa fazer para evitá-la. Sabe-se que existe uma predisposição genética entre as pessoas, principalmente aquelas que carregam certos genes específicos. Supõe-se, no entanto, que existam certos fatores ambientais que possam desencadear esse tipo de resposta do sistema imunológico. Os principais sintomas do diabetes mellitus tipo 1 são fome frequente, sede constante, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, fraqueza, fadiga, mudança de humor, náusea e vômito. As principais complicações da diabetes tipo 1 são neuropatia diabética, problemas arteriais e amputações, doença renal, pé diabético, problema nos olhos, glaucoma, catarata, retinopatia, pele mais sensível, alteração de humor, ansiedade e depressão, problemas sexuais. Artrite reumatoide é uma doença crônica que afeta várias articulações. Ela ocorre nas mulheres 2 vezes mais que nos homens. Geralmente, se inicia entre os 30 e 40 anos, sendo que a sua incidência aumenta conforme a idade. Os principais sinais e sintomas da artrite são
dor e inchaço nas juntas, rigidez nas articulações, principalmente pela manhã, dificuldade de movimentação dos dedos ou dos membros, redução do apetite e perda de peso, febre baixa, fadiga e nódulos visíveis na pele próximos às juntas. Bem, em relação ao lúpus, esta é uma doença inflamatória que pode afetar diversos tecidos e órgãos, como o cérebro, a pele, articulações e os rins. Em casos graves, quando não há o tratamento adequado, o lúpus eritematoso sistêmico pode levar o indivíduo à morte. Os principais sintomas específicos de lúpus são, em relação ao cérebro e sistema nervoso, cefaleia, dormência, formigamento, convulsões, problema de visão, alteração de personalidade, psicose lúpica. Em relação ao trato digestivo, dor abdominal, náuseas e vômitos. Em relação ao coração, ritmo cardíaco anormal ou arritmia. Os pulmões são verificados tosse com sangue e dificuldade para respirar. Já na pele, característica coloração irregular da pele, dedos que mudam de cor com o frio, além de que alguns pacientes têm apenas sintomas chamados de lúpus discoide. Bem, pessoal, existem muitas outras coisas para serem ditas sobre as doenças autoimunes e como essas doenças ocorrem. No entanto, nesse breve resumo, eu espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar. Gostaria de deixar um abraço a todos. Até mais!